eu não conhecia o Rod ainda, e aí a minha esposa tinha falado, Bruno, vamos ver com o pessoal da JET, eu já tinha visto através do pessoal do Desascope, eles estão fazendo aula, vamos ver a gente fazer aula online, particular, vamos ver o que faz, se a Lana faz uma turma que ela é um pouco mais avançada, se a gente faz junto. Eu falei, não, a gente não faz junto, porque quando a gente foi fazer junto, você riu de mim, aí travou. Nossa, gerou gatilho. Gatilho temos. Ai, mano. Aí eu falei, não deu, é porque ela riu e o professor riu junto. Então, aí moiada, né? Nossa. Aí é bancada, né? Aí eu falei, não vai dar. Ela falou, não, vamos ver e tal. E de repente fez assim, falou, consegui, vamos fazer, você vai fazer com ele. E eu tava assim, não, beleza, cara. E eu, tipo assim, eu tinha uma crença dentro de mim, de verdade, assim, que eu falei, cara, é impossível aprender a falar inglês depois dos 30. Nunca vi, não conheço ninguém, tal. Só que eu coloquei isso na cabeça também com os 20. É o duro que você conhece, né? Eu com 20, eu falei, não tem como. Você conhece um de 60 que aprendeu uma língua agora esses dias. Então, mas eu falo do inglês. Ah, entendi. Crença é crença, bicho. Crença é uma droga, velho. Assim, se a crença estiver errada, né? Você colocar umas paradas... Cara, o legal é que a primeira aula, assim, com o Rod, assim, foi chocante, assim, cara. Porque ele já veio em inglês, assim, good morning, sem você responder, né? Aí eu falei, o que significa? E ele falando inglês, cara. Eu falei, mano, esse cara vai falar português comigo, não? Cara, foi 1 hora falando inglês. 1 hora falando inglês, assim, cara. Daqui a pouco eu... Falei, pra falar não tava saindo, mas daqui a pouco comecei a entender um monte de coisa. Ele dava gestos. Eu falei, Mira, saí da aula. Eu falei, Mira, acho que eu vou aprender, acho que vai dar, acho que vai rolar. Acho que daqui um aninho e meio aí a gente vai dar um outro rolê já, vai dar um outro ar, vai. Cara, eu tô crente, tô acreditando, vai rolar, vai dar certo. É impressionante, né? Como a mente humana, ela consegue. A gente só precisa entender as técnicas, né, Brunão? Eu costumo dizer que professor de inglês, ele fica expert no ser humano. Quando você está lá comigo, eu não estou com o Bruno, estou com o tipo de aprendizagem que o Bruno tem no cérebro dele. Então, a primeira hora ali é entender como você funciona. Daí a gente já começa a quebrar essas crenças, deixar... Na nossa cultura, a gente só aprende quando é algo divertido, é bacana e é fluido. Tem muito a ver com nós brasileiros. É algo do brasileiro, isso? Nós somos assim, né? A gente é um povo festivo, alegre. Você pega um coreano, por exemplo, ele não quer uma aula feliz, ele quer conteúdo, ponto final. Método, né? Brasileiro não. No entanto, que muitos pais falam assim, eu pergunto, e aí, como que está a aula, né? Eu espero a resposta, né? A resposta que eu espero, assim, ela está aprendendo. E a resposta do pai e da mãe, geralmente, ela está gostando. Então, sim, a gente já vê que no Brasil, o aprender é muito ligado com o sentimento que você tem sobre a experiência que você está tendo. Então, a gente entende que é assim. É cultura, não dá para mudar. Né? Então, a gente meio que ficou bom nisso. Entender que essa é a nossa cultura, o brasileiro funciona desse jeito. E dá para falar inglês só numa aula. Porque a gente usa vocabulário ali, por exemplo, no começo, que é similar com o português. Então, eu vou usando esses gatilhos de entendimento. Né? Eu costumo, né, fazer uma aula, né, de inglês, quando eu estou ensinando professores de inglês como dar a primeira aula, eu faço a mesma dinâmica em italiano. Eles falam, putz, cara, eu falei 1 hora inteirinha de italiano. Eu falei, é a mesma coisa. Então, a gente usa essa dinâmica. Você também dá aula de italiano? Não. É só uma técnica, às vezes, que eu utilizo para ensinar para os professores brasileiros. Cara, vocês podem ensinar para quem está começando zero em inglês. A gente só tem que saber a tática, né, as técnicas. Mas legal, Brunão. Fico muito feliz que você está firme e forte no projeto aí. E eu não desisto nunca, viu? Eu sou brasileiro até o final. Então, meu irmão, é até fluência. Então, a partir desse momento, você só vai falar inglês aqui no podcast. Isso aí. Okay, let's start. Let's crack to English. What are we? Como que é o nome do técnico lá? João Santana. Né? Muito legal. Bafana, Soxer. Não, mas foi que nem essa aula, né? Essa semana foi dentist, né? A gente fala dentist. O Bruno fez, Ele faz uns negócios assim, dentist. Eu estava escrito dentist. Ele falou dentist. Eu falei, peraí, mas o N... Donuts é outra coisa, Bruno. Donuts, mas aí ele já veio. Não, Donuts. Eu falei, eu sempre fico... Mas é muito legal. A gente já falou sobre isso, Brunão. Nós, brasileiros, a gente tem uma predisposição muito legal da língua portuguesa. Porque o único som que a gente não tem no português ou inglês é o TH. Que dá pra gente mascarar. De resto... Né? O resto a gente tem tudo. Você mascara com qual? Com F? Não, a gente consegue aprender a fazer o som. Diferente, por exemplo, do japonês, que tem vários sons que não tem, né? Então, por exemplo, em inglês, arroz é rice e piolho é lice. Então, muito japonês fala, I like lice, que ele tem a dificuldade de falar o R. Né? Bruno.
Então, assim, você vê, por Original. exemplo, muito engraçado, você vai para o Canadá, você vê todos os japoneses, os coreanos, nos últimos níveis de inglês, fazendo as provas de TOEFL, e são os que vão nas melhores notas. Mas quando chega a parte oral, geralmente tem mais dificuldade, porque a língua materna não cooperou muito. E nós não, somos abençoados. Então, É só o TH mesmo. é só foco, né? Principalmente para quem mora no interior, que aí Facilita, o R é. já tá O lá, R né? já tá Os pronto. meus alunos do Rio de Janeiro, a gente tem que, né, trabalhar um pouquinho. Tem porque muita fica- dificuldade do Rio? Eu acho que é dificuldade, é adaptação, né? Tem o brother, tem o sh, né? Agora, lá no Monte Sião, por exemplo, sul de Minas, né? Piracicaba, né? Brother. Fica mais fácil, né? Ajuda. Então, eu costumo dizer que o brasileiro tem todas as ferramentas, nós somos abençoados. Você pega, por exemplo, o italiano é uma língua muito vocálica, né? Eu vou, então, para o italiano, vai, né? I want to talk to you, can you come here right now? Né? Então, ele joga essa mesma... desenhado, é como né? que cada idioma tivesse uma frequência de rádio. É muito engraçado. Legal. Entanto que o cara que consegue trocar essa frequência de rádio, eu estava conversando isso com o Rafael Conrado, um pastor lá do Kansas, seu amigão. Ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos, muito louco, tal. Às vezes eu fico cansado de falar em inglês. Eu falei, então, essa é a frequência de rádio. A gente precisa ter uma certa quantidade de horas só falando inglês para a gente virar essa frequência. Qualquer pessoa que mesmo fluente no idioma, ou até que seja o primeiro idioma dela, quando ele viaja ou ele volta para os Estados Unidos, ele fica lá 2 semanas ou 3 semanas com essa dor de cabeça, o incômodo, porque ainda não virou a frequência. Cansa mesmo, É, né? muito louco isso, né? Mas depois fica natural. Que bom.